Graça sobre os dons de poder. Os dons de poder são o dom da fé, os dons de curas e o dom de operação de maravilhas. Dom da fé. A Bíblia, ela fala sobre vários tipos de fé, não é? Tem a fé como fruto do Espírito, tem a fé salvífica e a fé sobrenatural, como manifestação do dom do Espírito Santo. No caso, fé como manifestação do dom do Espírito Santo. É claro que a gente também tem que lembrar que existe uma fé que ela não é propriamente ligada ao cristianismo, mas ela é uma fé que todo ser humano tem, que é a fé comum, que todo ser humano tem. Mas aqui em si, a gente está falando de dons do Espírito Santo. Então essa aqui é a fé que ela não é a fé salvífica, não é a fé como fruto do Espírito e nem é a fé comum. É a fé como dom do Espírito Santo. Ela não vem da minha capacidade de esperança ou de qualquer ser humano, mas ela é uma manifestação do Espírito Santo na vida do indivíduo que tem esse dom, que esse dom do Espírito Santo, o dom da fé, para manifestar, para fazer proezas em nome do Senhor, não é todo mundo que tem. Paulo, as pessoas dizem que Paulo tinha, no caso, os 9 dons. Mas normalmente alguém tem um dom, o outro tem outro dom, porque é uma complementação, não é? A igreja não é o exército de um homem só, mas é um exército de várias pessoas em várias posições e cada um é aproveitado nesse campo de batalha. Tem pessoas que Deus usa essa fé, manifesta o Espírito Santo na vida deles de uma forma extraordinária, para que ele possa fazer ministrações em nome do Senhor e assim o Senhor ser glorificado. A fé salvífica, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus gera a fé salvífica. A fé como fruto do Espírito é aquela fé que quando a gente se entrega ao Senhor, o Espírito Santo vai adentrando a vida da gente, a gente tem aquela fé pacificadora dentro do ser humano. Em algum outro momento eu vou falar sobre o fruto do Espírito, mas guarda uma coisa, a fé como dom de poder é para realizar proezas. Às vezes a gente pega versículos, né, e quer aplicar eles em todo mundo. Quando Jesus falou assim, se tiver de fé do tamanho de um grão de mostarda, se tiver de fé como um grão de mostarda, não do tamanho, mas se tiver de fé como um grão de mostarda, tireis esse monte, passe daqui para lá. Mas você observa no texto que ele diz, se tiverdes. Porque se você não tiver, aí a gente poderia aplicar isso para todo mundo, mas não é para todo mundo. Isso aqui é inserido dentro daquilo que Paulo fala como a manifestação do Espírito Santo. Isso não é para a vanglória pessoal de ninguém, não é para uma conquista pessoal de ninguém, mas isso é exclusivamente para engrandecer o reino de Deus. Não é tipo assim, tem coisas que eu posso querer e o meu testemunho vai engrandecer o reino de Deus, mas eu serei beneficiado. Mas a manifestação desse dom não é simplesmente isso, é visando exclusivamente o reino de Deus como alvo de conquista, de extensão de domínio para que o nome do Senhor seja glorificado. É uma ferramenta para lutar contra as artimanhas de Satanás. Então se manifesta esse dom na vida da pessoa para que ele possa ser capaz de fazer grandes obras em nome do Senhor. Mesmo uma pessoa incapaz, mas Deus, incapacidade natural, né, do ser humano, mas o Senhor, o Espírito Santo vem sobre ele de uma forma que ele transmite essa confiança de tal forma que mesmo ele sem condição de realizar tal coisa, ele consegue realizar. Isso não é fruto da capacidade pessoal, mas é uma fé que o Espírito Santo coloca dentro dessa pessoa para ele realizar
esta ação. Esse dom ele está ligado com os outros dois que vêm a seguir, que é o dom de curas e o dom de operação de maravilhas. É uma conexão entre esses três dons. Porque naturalmente alguma coisa será feita por meio dessa fé. É algo extraordinário. Mas a gente vê aqui na questão dons de curas. Você vai ver que é o único que está no plural. Por quê? Porque Deus tem várias formas de curar. A gente quer que seja de uma maneira. Às vezes muitas pessoas se escandalizam quando veem sinais acontecendo que as pessoas hoje, né, a gente vê igrejas fazendo coisas que é absurdo pra gente, mas muitas pessoas testificam que foram curadas. Sabe, eu acredito que se a gente vivesse no tempo de Eliseu, a gente ficaria escandalizado ao ver Eliseu dizer assim, mandando Geazi dizer para Naamã mergulhar 7 vezes no rio. Porque Naamã pensou que era certo, que ele iria sair de dentro da tenda, iria colocar a mão sobre ele, iria invocar o nome de Deus e Naamã seria curado. Mas Eliseu não fez isso. Então muitas pessoas querem ditar como que a cura será, como que Deus vai operar, e Deus usa de várias maneiras. Paulo é um homem usado extraordinariamente, de uma forma espetacular também, que a forma que Deus usava ele para curar as pessoas provocaria escândalo hoje, no dia de hoje. Como é claro que a gente vê charlatões, eu não sou um menino, sei que existe muito charlatão que engana muitas pessoas com os truques bem feitos, mas o dom de cura não se restringe simplesmente a você colocar a mão sobre a cabeça de ninguém e ser curado. Sim, alguém pode ser curado bebendo uma água para orar e Deus assim operar, se assim Deus quiser. Pessoas podem ser libertas de males no físico e na alma, libertação de demônios. Cara, tem uma cena no Atos dos Apóstolos em que as pessoas pegavam os lenços de Paulo e jogavam sobre demoniados. Ninguém dizia assim, sai em nome de Jesus, não. Jogava o lenço de Paulo sobre demoniados e os demônios simplesmente fugiam. Aquele tipo de coisa se fosse feito hoje, a gente se escandalizaria. Como você vê alguns irmãos que negócio de tirar paletó, jogar paletó e alguém ser curado. Existem muitas pessoas que são criticadas. Eu não vou citar o nome de alguém aqui, um grande pastor que ele tem esse hábito, ele é conhecido mundialmente, mas Deus usa pessoas assim, sim. As curas são feitas não apenas de uma maneira, mas de várias maneiras. Nós queremos tudo dentro de uma regrinha, mas é o Senhor que cura. O próprio Senhor Jesus curou pessoas de formas absurdas. Aí você vai dizer, ele era Deus. Não, Jesus, ele era Deus, mas quando ele estava aqui na terra, ele estava num corpo carnal como nós, submisso ao tempo e ao espaço. Tanto é que para ele fazer prodígios, ele foi ungido pelo Espírito Santo no dia do batismo das águas, e ele tinha essa necessidade que o Espírito Santo usasse ele. Ele foi ungido para fazer proezas. Então o Espírito Santo usava Jesus como o Espírito Santo pode usar. E Jesus falou assim, que se creres em mim, farás as obras que eu faço e as farás maiores do que essas. É claro que, eu vou repetir, o dom é dado para o que for útil. Tem gente que quer o dom espiritual, mas não tem a disponibilidade para fazer, para estar, para ir visitar. Então, dom para ser de enfeite, ele não entrega a ninguém. Mas vou falando de Jesus, porque Jesus, um cego, Jesus cuspiu no chão, fez um lodo e passou no rosto. Cara, qualquer um que olhasse para aquilo ficaria escandalizado com aquilo, mas posteriormente aquele cego foi curado daquela cegueira. Então, curas acontecem de várias maneiras, é por isso que está no plural. Mas é igual eu vou repetir, o dom da fé o Espírito Santo está ligado a esse dom, assim também como o de maravilhas. O dom de maravilhas, tem gente que pensa que é coisas de cura, né? A cura são maravilhas. Não, o dom de maravilhas é o dom que faz coisas extraordinárias. Como é no caso de Elias, que orou para que não chovesse
e não choveu durante 3 anos e 6 meses. Ou a gente poderia dizer como Josué quando pediu, né, para que o sol se detesse e a lua parasse e tal. Tudo bem que Deus entendeu o que ele falou, mas ali é uma manifestação de maravilha, assim, que Deus parou o tempo. Ou naquele pedido que o rei Ezequias fez de que o relógio e a casa voltasse atrás. No caso, o tempo voltasse. O tempo, claro que não voltou, mas ele fez com que o sol voltasse, o mundo, ou no caso, o planeta girasse em torno de que, na sombra daquele relógio, o tempo estivesse voltando. Voltando o tempo no dia. O dia foi acabando sendo maior naquele dia. Então, dons de maravilha são coisas nesse nível. No nível que Jesus orou e a tempestade parou. São coisas que realmente são extraordinárias, mas isso eu vou repetir, não é feito para a glória pessoal de ninguém. Isso é feito para a glória de Deus, por homens de Deus. Hoje ainda é possível isso acontecer, sim. Não é? É bastante difícil a gente ver algo, porque nós estamos num tempo virtual, num tempo de grande marketing. Muitas pessoas estão assim, já vinha bem antes dessa tecnologia, pessoas com fanfarrice, mas à medida que adentrou esse tempo de cada vez mais a tecnologia aumentando, as mentiras e o alto marketing sendo transmitido mais, Deus ainda opera maravilhas no meio do povo. Deus ainda opera coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias. Deus vira situações. Basta simplesmente buscarmos o batismo com o Espírito Santo e, consequentemente, os dons serão entregues a cada um para aquilo a qual o Senhor vocacionou cada um a fazer. Nós estamos em 2019 agora, os anos se passarão e até a vinda do Senhor, o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, e os seus milagres estão disponíveis à humanidade. Então, que Deus possa abençoarmos a cada um, que tenhamos uma compreensão dos talentos e vocações e assim possamos estar disponíveis ao Senhor. Deus te ajude a entender a tua chamada e o teu ministério. Amém.